Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão aí pela sua companhia, isso, agradecendo muito, e também aos nossos técnicos e técnicas que estão nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você. E eu disse que aqui é a Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, nosso querido Edson Hamazaki. Olá, Edson. Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes que nos acompanham sempre aqui, seja através da Rádio Boa Nova, seja através da TV Mundo Maior. Como sempre, é uma alegria muito grande poder compartilhar esses momentos com vocês. Isso mesmo, Edson. Hoje a gente vai trazer do livro Leis de Amor, né? Na psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o tópico aqui que nós escolhemos é obsessão. Aí nós temos, assim, são perguntas feitas provavelmente para o plano espiritual que o nosso querido, né, Emmanuel responde. A primeira pergunta que é colocada nesse texto aqui de Leis de Amor, existe relação entre obsessão e correntes mentais? A resposta: quem se refere à obsessão há de reportar-se necessariamente às correntes mentais. O pensamento é a base ou é base de tudo. São as correntes aí das ondas aí dos pensamentos, né, Edson? Então, né, Nando? Como sempre, parece uma perguntinha simples e fácil, mas ela não é. Para falar sobre obsessão, para falar sobre correntes mentais, a gente necessariamente precisa relembrar algumas coisas que são muito importantes em termos de doutrina espírita, doutrina dos espíritos. Então, obsessão, né? Vamos lembrar que nós somos todos espíritos, né? Espíritos que estamos usando esses corpos neste momento, e que entre nós espíritos estejamos encarnados usando um corpo ou desencarnados não usando um corpo de carne e osso, usando só nossos corpos espirituais, existe aquela coisa que aparece lá no Livro dos Espíritos, que é a influenciação espiritual, né? Então, influenciação espiritual acontece a todo tempo. Todos nós temos ao nosso lado, por exemplo, nosso querido espírito protetor, nosso anjo da guarda, que nos influencia constantemente, só que de uma forma positiva, nos ajudando. Além dele, nós temos espíritos familiares, que são espíritos que são, por algum motivo, queridos ao nosso coração, e nós somos queridos ao coração destes espíritos. E por isso, de maneira geral, ao longo de um período da nossa vida, eles nos acompanham, né? Então, aquela mãe desencarnada, aquele pai desencarnado, aquele irmão desencarnado, um espírito familiar que gosta de você e por se importar com você, por te amar, por gostar de você, ele te acompanha durante um tempo e, de maneira geral, também, né, tem uma influenciação positiva na medida em que ele quer o seu bem. Quando a gente fala em obsessão, né, essa palavra obsessão, ela é especificamente, ela caracteriza especificamente essa influenciação espiritual, só que quando ela é negativa, quando ela é realizada, essa influenciação espiritual, por alguém que não gosta de você. E lembrando lá da codificação, a gente tem obsessão de encarnado para encarnado, né? Você que está usando este corpo de carne e osso neste momento, com uma outra pessoa qualquer, né? Que esteja também usando um corpo de carne e osso. O povo brinca que, de maneira geral, sogras são obsessoras, né? Só para lembrar do que se trata isso quando a gente fala de uma obsessão
de encarnado para Você encarnado. brincou com isso? A minha sogra já é desencarnada. Será que ela me obsedia? Neste caso, é de desencarnado para Para encarnado, encarnada. né? E, gente, claro que isso é uma brincadeira. Minha sogra, por exemplo, é um amor, não tem nada de obsessora, né? Muito pelo contrário, é um espírito amigo. Encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, né? Que quando que acontece isso? Sabe aquela história do luto que não se resolve? Então, é assim, por exemplo, né? Uma mãe que perde um filho e durante muito tempo se desespera com isso. Gente, é terrível uma coisa dessa, porque para entender por que é terrível, como assim, Edson? Uma mãe sofrer pela morte de um filho é terrível? Por que é terrível para ele, né? Porque veja, é só você inverter a situação que fica fácil de entender. Imagina que você é que morreu, você é que desencarnou, tá certo? E ficou alguém que gosta muito aqui de você. E aí, lá de onde você está, no chamado plano espiritual, você fica o tempo todo ouvindo a tristeza, a lamentação, a dor e o sofrimento, né? Desta pessoa que você também ama, que ficou, né? Dá para ficar em paz sabendo que você é o motivo do sofrimento de alguém que você ama? Não dá. Lembrem-se, a gente sempre comenta aqui, né? Nós participamos de reuniões mediúnicas. E por participar de reuniões mediúnicas é que a gente pode afirmar com certeza isso. Não é de literatura, é de conversar mesmo com esses espíritos que dizem: eu não consigo ficar em paz, minha mãe está lá, né? E eu ouço ela chorando, eu ouço ela sofrendo, né? Alguma coisa precisa ser feita para aliviar essa dor, esse sofrimento. Ela precisa saber que eu estou bem, sabe? Por isso que o Chico se dedicou durante tanto tempo a trazer mensagens psicografadas de entes queridos. E se vocês forem lá analisar essas mensagens, vocês vão perceber que, na grande maioria das vezes, é justamente para acalmar o coração desses pais, dessas mães, desses irmãos, desses filhos. Olha, eu estou bem. O que morreu foi o corpo que eu usava. Mesmo tendo enfrentado a doença, mesmo tendo enfrentado toda uma série de dificuldades diferentes, etc., passei por tratamento, agora eu estou bem. Fui acolhido, fui acolhida, estou bem. Isso, na grande maioria das vezes, é assim que acontece. Talvez não imediatamente, porque, né, é necessário um tratamento. Mas e gente que morre precisa de tratamento depois que morreu? Precisa, porque o que acontece com o teu corpo de carne e osso, teu corpo físico, afeta o teu corpo espiritual. Este corpo espiritual precisa sim ser tratado. Existem esses hospitais espirituais, as casas espíritas, de maneira geral, elas são grandes hospitais espirituais. Hospitais, casas de oração e escolas, né? Então, entender, tá? O que é a obsessão. Tudo isso para a gente relembrar do que se trata quando a gente está falando de obsessão. Influenciação espiritual de alguém que não gosta de você. Então, uma influenciação espiritual com o objetivo de te fazer sofrer. Influenciação espiritual negativa. E quando ele fala de correntes mentais, isso aqui, gente, correntes mentais é um tema que remete lá ao livro Nos Domínios da Mediunidade. Se você quiser se aprofundar nisso, vá lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, mais especificamente no capítulo 5, né? Lá você vai encontrar do que se trata essas correntes mentais. De maneira geral, quem já leu vai se lembrar, talvez não se lembre do termo correntes mentais, mas com certeza vai se lembrar do termo psicoscópio, né? Que é nesse livro e nessa passagem que esse aparelho aparece, que é um aparelho usado lá, né,
no plano espiritual, pelos espíritos que participam das reuniões mediúnicas. E aí André Luiz, né, ele conta que ele estava lá participando dessa reunião e, de repente, determinado espírito lhe deu esse aparelho, que serve para quê? Avaliar as correntes magnéticas dos encarnados. Então, é como se fosse um aparelho de raio-x, vai, né? Eu acho que aí fica fácil de entender. É como se fosse um aparelhinho que você coloca na frente dos seus olhos e você vê lá o espírito, né? Vê o encarnado como se fosse num aparelho de raio-x, aqueles filmes... Tem um filme aí que mostra isso direitinho. Só que do ponto de vista espiritual, em termos de corrente eletromagnética. Então, e aí, assim, tudo isso para explicar que essas correntes eletromagnéticas, elas estão diretamente relacionadas com a qualidade do seu pensamento e do seu sentimento. Lembrando que todo pensamento gera um determinado sentimento. Então, pensamentos tranquilos geram sentimentos bons e tranquilos. Alegria, serenidade, esperança. Pensamentos negativos geram sentimentos também negativos, de raiva, de rancor, né? De tristeza, de medo, tá certo? Então, quando Jesus pede para a gente vigiar e orar sem cessar, é exatamente disso que ele está falando. Muito cuidado com seus pensamentos. Muito cuidado com a qualidade dos seus pensamentos. Lembrem-se que nós estamos aqui num quadro que fala de psicologia e de espiritualidade, né? Dentro do Alvorada. E para nós, na psicologia, a qualidade dos pensamentos está diretamente relacionada com a forma como você se sente e, em função disso, como você se comporta, como você age, né? Qual que é o grande objetivo da psicoterapia? É justamente ajudar as pessoas a lidarem com as situações estressantes que elas vivem no dia a dia de uma forma mais saudável, de uma forma mais positiva. Por quê? Quando você se magoa, quando você se enraivece, quando você se entristece, né? Em função das coisas que acontecem contigo, teu padrão mental entra nessa zona aqui, de medo, de tristeza, de raiva, né? E isso vai repercutir naturalmente no corpo físico, gerando doença, gerando adoecimento, seja ele físico, seja ele emocional, tá certo? E vai por mim. Adoecimento emocional gera adoecimento físico. Tem N doenças, né, que você vai ao médico, quantos não chegam nos nossos consultórios, né? Vai ao médico, tá com doença mesmo, sintomas físicos, né? E aí o médico faz todos os exames, etc. Olha, você está assim, 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 os seus sintomas são físicos mesmo, são reais, você está realmente sentindo isso, só que a origem não é física. Não é porque você tem um órgão que está com problema, tá? O órgão que está com problema é o cérebro mesmo, né? É a cabeça mesmo, né? Você está com um padrão mental que está gerando doença. Então, aí você é encaminhado para a psicoterapia, né? Dependendo de quanto isso já te afetou, você também será encaminhado para a psiquiatria para que a medicação te ajude, né? Então, na psicoterapia, qual que será o grande objetivo? Te ajudar a lidar de uma forma mais positiva e, portanto, mais saudável com todas as situações desagradáveis do dia a dia. O Evangelho de Jesus pede autoconhecimento para que você mude o padrão de pensamento. Doutrina espírita fala o tempo todo, né, também de autoconhecimento para mudar os padrões de pensamento.
Ou seja, gente, muito cuidado com isso, né? Veja, vamos relembrar agora. Qual é a pergunta que foi feita? Existe relação entre obsessão e correntes mentais? Já conversamos sobre o que é a obsessão e o que são as correntes mentais. Aí a resposta. Quem se refere à obsessão tem que pensar necessariamente nas correntes mentais. Por quê? Porque o pensamento é a base de tudo, né? Vocês se lembram daquela história de, acho que todo mundo já ouviu isso, somos o que comemos, né? Um nutricionista diria isso. Somos o que comemos. Nós, psicólogos, dizemos o quê? Somos o que pensamos, tá? A tua qualidade de vida está diretamente relacionada com a qualidade dos teus pensamentos. Então, só isso já resolveria todos os seus problemas, meu querido, minha querida, tá? Presta atenção no que você está pensando. Isso parece simples, mas não é, né? Eu vivo falando para os pacientes, escuta, tá, aconteceu lá determinada coisa que te deixou extremamente mal, com muita raiva ou muito triste. Beleza. O que você pensou na hora? Ah, eu fiquei Não, tristeza é sentimento. Ah, eu fiquei com raiva. Raiva é sentimento. O que você pensou? Quais foram os pensamentos? Sei lá. Ou seja, qual que é o grande exercício para se fazer a partir de agora? Presta atenção nos pensamentos. Quando acontece determinada coisa, quais são os pensamentos que vêm? Por quê? Qual que é o grande objetivo? Substituir pensamentos negativos por pensamentos positivos. Se você conseguir fazer isso, você melhora substancialmente a tua qualidade de vida. Agora, concorda comigo que para você conseguir fazer essa substituição, você tem que saber o que você está pensando, né? Qual é o pensamento? De que pensamento negativo a gente está falando? Então, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Saiu de casa de manhã para trabalhar, botou o pé na rua, brum, começa a chover, né? O que você faz? Ah, eu fico triste, ah, eu fico com raiva. Isso é sentimento. O que você pensou? O que eu pensei? Eu pensei, só comigo mesmo, né? Né? Se eu não tivesse que sair na rua, não estava chovendo. Estaria fazendo, se eu tivesse que ficar em casa o dia inteiro, aí estaria fazendo o maior sol. Vamos pensar? Vamos pensar junto aqui um pouquinho, vamos refletir junto. Esse pensamento, eu sou o maior azarado do mundo. Se eu tivesse que ficar em casa, estaria fazendo sol. Só porque eu tenho que sair, está chovendo. Quer dizer, só está chovendo na sua cabeça, né? No resto da cidade, não. O resto do bairro está seco. Lembra do ó vida, ó azar? É exatamente isso. Quando se fala para parar de ser pessimista, é isso, né? Não é verdade isso. Não está chovendo só em cima da sua cabeça. Não está chovendo só porque você precisa sair. Não está chovendo porque você é uma pessoa azarada. Está chovendo porque precisa chover. Faz muito tempo que a gente está numa seca danada. As coitadas das plantinhas, olha para elas, tão felizes da vida graças à chuva que está lavando as folhas dela. O Cantareira, para nós que estamos aqui em São Paulo, tá, gente? O reservatório Cantareira é o que abastece a grande São Paulo inteira. Está seco, porque faz muito tempo que não chove. Está chovendo, que é para encher lá o Cantareira, que é para a gente não ter problema de falta de abastecimento da água. Está chovendo porque o ar está muito seco, está muito difícil de respirar. A gente vive em São Paulo, numa cidade que é muito poluída, etc. Está chovendo para limpar o ar, para melhorar a qualidade do ar, para melhorar a atmosfera. Percebe que a chuva é a mesma, mas esses pensamentos negativos todos que você imediatamente
trouxe, né, conforme você viu a chuva, podem ser substituídos por pensamentos positivos? Essa é a ideia. Porque é para ser poliana, que é para ver sempre, né, só coisas boas, etc., mesmo que o pior esteja acontecendo? De jeito nenhum, gente, não é isso. Mas a gente tem um péssimo hábito, e é um mau hábito mesmo, sabe? De trazer pensamentos negativos. Por que telejornal só dá audiência se sangrar? Né? Se você torcer ele e sair sangue. Por que tem que ter crime, tem que ter assassinato, tem que ter aquelas coisas de polícia, não sei o quê? Porque, infelizmente, a gente está habituado com essas coisas ruins, com esses pensamentos ruins. Qual que é a grande ideia? Substituir isso por pensamentos bons. Tudo. E, de novo, o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos nos mostram isso o tempo todo. Por pior que pareça ser o que está acontecendo com você, por mais sofrimento que possa estar trazendo neste momento, depois que passa, quando a gente olha para trás, sempre será uma bênção. É só enxergar, né, o porquê que aquilo aconteceu, o que eu precisava aprender e o que eu aprendi. Quando as lições são aprendidas, a gente olha para trás e consegue enxergar como bênção, né? Vamos voltar lá no Dr. Adão Nonato, nosso querido Dr. Adão, né? Problema, que você para de chamar de problema e começa a chamar de desafio. Depois que você aprendeu o que é desafio, você para de chamar de desafio e começa a chamar de oportunidade. A hora que você consegue entender por que é uma oportunidade, você para de chamar de oportunidade e começa a chamar pelo nome certo, que é bênção. Só que, para isso, a gente precisa amadurecer espiritualmente. Tá certo? Então, é um trabalho para fazer no dia a dia. Ter isso muito claro ao longo da nossa caminhada. Beleza? Entenderam por que o pensamento é a base de tudo? Né, Nando? É por o pensamento que a gente atrai, né? Tem a lei da atração e pelo pensamento que a gente às vezes adoece. Por isso a importância aí que o Edson falou da saúde mental, para a gente equilibrar. E aí, na questão da obsessão, eu lembro de uma história que os amigos espirituais nos contavam, de que tinha um engenheiro, né, que estava ali operando numa obra, que estava comandando a obra, que estava ali organizando com seus projetos, e uma parede caiu. Ao cair essa parede, caiu em cima de um operário, e esse operário não desencarnou e não saía, né, mais ali, né, do pensamento do engenheiro, né? Criou-se aí aquela obsessão. Porque falou, ele tirou minha vida, ele tirou minha vida. O que foi preciso fazer? O engenheiro era solteiro ainda, mas no planejamento desse engenheiro, ele iria casar. Então, ele vai reencontrar a sua futura esposa no plano espiritual, com os mentores espirituais fazendo uma reunião e falando, olha, a única forma é vocês receberem ele como filho. E aí, aquele obsessor, ele vai passar a ser encarnado, ele vai estar encarnado. E o que acontece? A gente tem a nossa família, né, espiritual, e esse espírito ele não pertencia àquela família espiritual. Então, ele entraria para que pudesse se regenerar e pudesse, de alguma forma, né, dar tréguas ali para aquele engenheiro e, de repente, perdoar, né? Então, olha onde que a obsessão pode chegar, né? A esse ponto aí. E aí, vamos continuar aqui com a próxima questão, né? Todos temos desafetos do pretérito. Ou repetindo, é a pergunta, todos temos desafetos do pretérito? É a resposta inegável que todos carreamos ainda do pretérito ao presente. Enorme carga, né? Carreamos
de desafetos. Então, veja a que ponto também que a obsessão chega, né? De termos obsessões de desafetos lá do passado. Então, né? Que veja, todos temos desafetos do passado. Vamos parar para pensar um pouquinho aqui. E sempre que eu vou fazer alguma palestra falando sobre obsessão, eu trago, né? Eu faço essa pergunta. Escuta, você, neste momento, tem alguém que não vai muito com a sua cara? Tem alguém que não gosta muito de você? E todo mundo vai responder que sim, gente, né? Por um motivo ou por outro, mais ou menos, com gravidade menor ou com gravidade maior, todos nós temos, né? E olha que nós estamos aqui conversando sobre o Evangelho de Jesus, conversando sobre a doutrina espírita, com o objetivo de nos tornarmos pessoas melhores. Se dessa forma, ainda assim, a gente acaba, né, desenvolvendo, encontrando pessoas que não vão muito com a nossa cara, por esse ou aquele motivo, pensa lá atrás, quando a gente não estava nem aí com ninguém, esse negócio de querer ser melhor não fazia o menor sentido, e o que a gente realmente queria era passar por cima de todo mundo e se dar bem, né? Então, vejam, com certeza tem aquelas pessoas que a gente de alguma maneira prejudicou. E se nós já voltamos aqui, né, estamos aqui reencarnados, e não lembramos, eles que não reencarnaram lembram direitinho. Então, eles têm todos os motivos do mundo para estarem próximos de nós, querendo nos prejudicar. Tá? De novo, por que eu estou dizendo isso? Não é porque eu li sobre, é porque nas reuniões mediúnicas a gente conversa com esses espíritos e eles explicam por que eles estão perseguindo, por que eles odeiam, o que aconteceu antes. Sempre tem motivo, tá certo? E até eu brinco, se você ficar muito tempo conversando com ele, você é capaz de se aliar a ele. Não, vamos mesmo que essa pessoa aí fez coisas muito ruins, etc. Né? Só que assim, por que a reunião mediúnica existe? Não faz sentido ficar preso num sentimento ruim como esse. Né? É o que a gente estava falando a respeito dos pensamentos. Alguém que sente ódio, mágoa e ressentimento o tempo todo, às vezes há anos, há séculos, muitas vezes, não está bem, está muito adoecido. Né? Ou seja, é preciso, não é esquecer, tá, gente? Mas é preciso pensar em si mesmo, pensar naquelas pessoas que você ama, não naquelas que você odeia. Né? Gente, vamos para o nosso intervalo, Nando? Sim, então chegou o intervalo, seria e será a prece, a oração e as vibrações, que acredito que seja um dos grandes antídotos, né, para a obsessão que muitas vezes sofremos, né? Orar por aqueles que muitas vezes, né, nos perseguem, orar, como Jesus falou, né, amar o inimigo, seria uma forma de a gente exercitar esse amor, orando por aqueles que, né, têm por nós esses desafetos que nós geramos com certeza lá atrás ou nessa vida mesmo, porque como o Edson disse, obsessão lá não é só de desencarnado para encarnado, né? São várias as situações. E às vezes a gente recebe nos braços, né, um obsessor lá do passado, ou somos recebidos por aqueles que nós também obsediamos no passado. Então, são várias situações aí. Então, a gente vai para esse momento de prece, de oração e de vibrações. Nesse instante, então, que nós possamos nos acercar ou buscar a conexão com os benfeitores espirituais
que muitas vezes nos inspiram, muitas vezes fazendo o avesso ou o contrário de uma obsessão que muitas vezes nos prejudica. Que nós possamos dar aquele tratamento necessário para os nossos pensamentos, cuidados com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós emitimos, aquilo que nós projetamos do nosso campo mental, porque tem consistência, apesar de não vermos os nossos pensamentos. Os Espíritos nos orientam para que tenhamos esses cuidados com o que pensamos, que podem gerar, não é, consequências para nós mesmos, a princípio até para os outros, mas depois retorna para nós. Joana de Ângeles nos diz que nós emitimos ou criamos ou pensamos 95 mil pensamentos diários. Se nós não vamos conseguir saber todos esses pensamentos, que a maior parte ou a parte necessária desses pensamentos que emitimos possam ser controlados ou pensar naquilo que estamos pensando, não deixando que nossa mente, como é um manancial de pensamentos que nascem, possam ser controlados. Na meditação, muitas vezes, achamos que nós devemos parar de pensar. Não, devemos nos concentrar naquilo que está acontecendo à nossa volta, para que assim não emitamos pensamentos. Que nós possamos, nesse instante de oração, nos concentrarmos nesta oração que estamos todos juntos fazendo, para que assim nossos pensamentos se acalmem, se tranquilizem e que haja um apaziguamento do que estamos pensando, e principalmente quando pensamos em relação ao outro. Assim, então, Mestre Jesus, te pedimos que possas nos auxiliar, nos proteger dos pensamentos que muitas vezes nós mesmos geramos e que podem ter consequências infelizes. Senhor Jesus, alimenta-nos com a tua paz, com a tua luz, com o teu amor. Te agradecemos, Mestre, esta oportunidade de convertermos os nossos pensamentos agora em oração, em prece, em boas vibrações. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos novamente, seja conosco hoje e por todo o sempre, que assim seja. Muito bem, aí com a prece, a oração e as vibrações, né, qualificando, dando uma qualidade para os nossos pensamentos, a gente quer dar um recadinho. Você ainda não é sócia ou sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Então colabore para que essa mensagem do bem possa chegar a tantos corações. Entre já no site amigosdaboanova.com.br, onde você vai encontrar várias informações lá sobre o Clube Amigos da Boa Nova. Quer falar com alguém diretamente? Tem o 0800, que é gratuito em todo o Brasil. 0800 12 018 38. E o fixo na região de São Paulo, aqui Grande São Paulo, 11 2458 3214. E também a comunicação rápida, fácil, através do seu smartphone, que é o 11 97 261 0272, pelo WhatsApp. Esse é o WhatsApp, né, do Clube Amigos da Boa Nova. E esse mesmo número foi escolhido para se tornar o telefone ou o Pix, né? Que é essa modalidade de você enviar recursos do seu banco para outros bancos. Então, mande aí a sua colaboração. Vou repetir o número: 11 97 261 0272. Então, entre, faça parte e colabore aí para ser alguém que vai patrocinar, nem que seja um minutinho da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Muito bem, eu vou aqui ler mais uma questão ou
Ou Edson, você prefere ainda comentar a questão anterior, né, que a gente fala, que fala aqui, né, de todos temos desafetos do pretérito? Acho que não. Podemos ir em frente, Nando, porque depois ele vai retornando nisso, então a gente volta a falar. Tá? Exatamente. Então vamos lá. Qual a nossa posição depois de desencarnados, quando não somos integralmente bons nem integralmente maus? A resposta: quando desencarnados em condições relativamente felizes, guardadas as justas exceções, somos equiparados a devedores em refazimento, habilitando-nos pelo trabalho e pelo estudo ao prosseguimento do resgate dos compromissos de retaguarda. Esses livros, gente, eles são relativamente antigos, por isso que essa linguagem que eles usam é uma linguagem assim tão rebuscada, tão difícil de entender, tá? Mas, é assim, simplificando, qual é a nossa posição depois de desencarnados quando não somos nem muito bons, nem muito maus, né? Quando desencarnados, em condições relativamente felizes, somos equiparados a pessoas que pisaram na bola, né? E estamos buscando reparação desses erros cometidos. E nós, como é que a gente consegue fazer isso? Através do trabalho, através do estudo, né? Por isso que a doutrina espírita, ela coloca o fora da caridade não há salvação, e ela coloca a importância, né, de a gente estar aprendendo, de a gente estar discutindo, de a gente estar conversando sobre o tempo todo, né? Para quê? Para que esses compromissos, para que esses erros cometidos, eles usam resgate. Eu não gosto dessa palavra, porque fica parecendo, e aí você começa a ver gente falando, não, nós estamos aqui para pagar. Nós não estamos aqui para pagar coisa nenhuma. A gente está aqui, né, para reparar. Eu diria que a grande palavra é reparação, né? Erramos, com certeza, né? Porque veja, o que você é hoje, vivo, você será morto. Ninguém muda porque morre, nem melhora, nem piora. Continua sendo do jeito que você é, né? Agora, quando a gente se dá conta de que prejudicou alguém, né? De que errou, de que fez alguma coisa pela qual se arrepende, aí qual que é a grande bênção, né? Que é a oportunidade que Deus nos dá, que é o motivo de nós estarmos aqui reencarnados, inclusive. Nos transformarmos em pessoas melhores. Como? Através da prática da caridade. Que caridade? Aquela que Jesus ensinou. Benevolência para com todos, né? Procurar fazer o bem indiscriminadamente, sempre que possível. Indulgência, né? Para com as falhas alheias, ou seja, buscar desenvolver a tal da empatia, que é se colocar no lugar do outro, usando a forma de pensar do outro, e perdão das ofensas, né? Perdoar, que não tem nada a ver com esquecer, mas tem a ver com entender e superar, né? Essa que é a tal da caridade, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Ou seja, estar aqui é uma grande oportunidade, porque esse nosso crescimento, esse nosso desenvolvimento, essa nossa evolução, ela se dá nas relações. E é por isso que nós estamos encarnados junto destas pessoas, né? Ninguém caiu de paraquedas. Você está nessa família por um motivo. Você tem estes pais, estes irmãos, esses familiares mais próximos por um motivo. Você tem essa esposa, você tem esse marido, você tem esses filhos por um motivo. Qual? Proporcionar a oportunidade de transformar relações que um dia talvez não tenham sido tão boas
em relações de verdadeiro amor. Que é aquele exemplo que o Nando deu lá atrás, né? No começo do programa. Ah, a pessoa fez mal, né? E aí, qual que foi a maneira que, durante o projeto reencarnatório, se pensou? Bom, então vamos fazer assim, vamos colocar este espírito para renascer, para reencarnar como filho daqueles que ele prejudicou. A melhor maneira de transformar um sentimento ruim num sentimento de amor, um sentimento de ódio, de mágoa, num sentimento de amor, é colocar, por exemplo, como um filho, porque aí aquela mãe vai ter que transformar essa criança num homem ou numa mulher de bem, como uma responsabilidade que ela está assumindo, né? Agora, isso explica por que essa ideia de toda mãe tem que amar incondicionalmente. Isso não é verdade? Porque, veja, se você está recebendo... Porque, veja, nem todos os filhos estão sendo recebidos, nem todos esses espíritos estão sendo recebidos como filhos, porque lá atrás você os odiava ou ele te odiava. Isso não é regra também. Muitos deles são espíritos afins, que estão reencarnando como teu filho justamente para você poder ajudar o irmão, para você ajudar o pai, para você ajudar a mãe, né? A gente nunca está sozinho. Agora, voltando lá, dá para entender, então, por que determinada mãe, muitas vezes, sabe a depressão pós-parto? Não querer nem pegar no colo? Ou olhar para a criança e sentir uma rejeição muito grande, uma raiva, um ódio, sem saber, sem entender por que cargas d'água que sente isso quando deveria amar? Gente, natural. E muitas crianças, inclusive, né? Eu tenho uma amiga que também trabalha nas reuniões mediúnicas com a gente, que ela sempre fala, o filho dela, pequenininho, dizia, não, eu não confio em você. Você não é uma pessoa confiável. Eu não sei por quê. Mas por quê, filho? O que eu fiz, né, para você poder dizer uma coisa dessa? Não sei. Eu sei que você não pode ser, não é confiável. Ou seja, isso são reminiscências, lembranças, né, de encarnações anteriores. Veja, qual que é o grande objetivo? Transformar essas relações em verdadeiro amor. Ou seja, gente, não interessa o que aconteceu lá atrás, né? Se você sente que pode ter acontecido alguma coisa que não foi muito legal, vamos fazer o nosso melhor para transformar em alguma coisa muito, muito, muito boa a partir de agora. Essa é a grande maneira que nós temos de superar as chamadas obsessões. Todos nós temos essa capacidade. Como? Melhorando a qualidade dos nossos pensamentos, né? Aquilo que o Nando disse também. Tem alguém que você não gosta? Ore por ela. Isso é colocar em prática tudo isso que a gente conversou aqui. Mudar o padrão de pensamento, né? De um pensamento ruim, um pensamento bom, que vai gerar um sentimento melhor ainda. Por hoje, infelizmente, o tempo urge, né? Como sempre, esses relógios são defeituosos, o tempo passa muito rápido. Verdade. Beijo no coração de vocês. Foi uma alegria e um prazer, como sempre, a gente poder trocar essas ideias aqui. Grande abraço, Nando. Abraços aí, nosso querido Edson Hamazaki. Obrigado aí pela sua, né, disponibilidade. Agradecer a todos e a todas. E até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau, Edson. Tchau, grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.